que fale com você, que te dê revelação. Revelação é compreensão, é enxergar como Deus enxerga. Peça isso a Deus agora em nome de Jesus. Pai de amor, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos espirituais. Queremos ver como o Senhor vê. Queremos compreender como o Senhor compreende. Queremos pensar, sentir e desejar aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor sente, aquilo que o Senhor deseja. Porque esse é o padrão mais elevado. Ajuda-nos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 1. Eu estou ministrando muito, minha garganta não está lá muito boa. Mas eu tenho um encargo particular e pessoal. Quando eu chego num lugar, quando eu converso com algum crente, com algum filho de Deus, com alguma filha de Deus, eu vejo que ele não está desfrutando daquilo que Deus preparou para que ele desfrutasse. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você convida alguém para a sua casa, você faz um jantar, faz um almoço, arruma tudo, com muito carinho, isso te custa, você investe nisso, e a pessoa chega lá na sua casa e, de repente, ela não come nada daquilo que você preparou. Você não fica assim com aquele gosto assim de frustração, fala, puxa vida, lá no Brasil a gente faz assim, aquele gosto assim de guarda-chuva, de cabo de guarda-chuva na boca. Você sabe que gosto é esse? É frustração. Você fica assim, mas isso aqui me custou tanto, eu preparei com muito amor, com muito carinho, a pessoa veio e não desfrutou, e às vezes a pessoa está com fome, mas não come. Aí você fala, qual é o problema? O que está acontecendo? Pois é, Deus preparou algo para mim e para você, chamado salvação. Vida eterna. Custou muito a Deus, porque o filho dele, o único filho dele, teve que morrer na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos desfrutar disso. E quando eu e você não desfrutamos, eu imagino que Deus não fica frustrado, porque esse sentimento não existe em Deus. Mas Deus olha e fica com compaixão de você e de mim. Por que não está desfrutando? Eu já preparei a prosperidade, eu já preparei a cura, eu já preparei para a restauração do casamento, eu já preparei um rumo de vida, um foco, alegria, prazer, satisfação. Por que você não desfruta, sendo que está tudo preparado para você? Então, quando eu chego num lugar e percebo pessoas que não estão desfrutando, eu quero compartilhar o que tem a ver com isso, para ver se abre os olhos, para ver se eu seja um instrumento de Deus, para que você desfrute aquilo que já está preparado para você. Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. E olhando assim, olhando aqui, olha para o seu rosto, dá para perceber que você não está desfrutando de tudo. Porque se tivesse, você estaria dando glória a Deus, alegre, rindo e tudo. Essa cara assim, meio assim, é porque você não compreendeu ainda. Eu espero hoje, em nome de Jesus, te ajudar nisso. Amém? Te ajudar a desfrutar. E olha o que o texto diz. Isaías capítulo 1, verso 19. Com certeza você já ouviu esse versículo aqui inúmeras vezes. E diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Quem quer comer o melhor dessa terra? Dá uma glória a Deus. Então, o que é que está implícito nesse versículo? Se quiserdes e me ouvirdes. Isso significa que eu e você temos que fazer aqui, nesse caso, duas escolhas. Está à disposição. Deus não falou que se você quiser e que você ouvir, Ele vai preparar. Não. Ele está falando, se você quiser e ouvir, você vai desfrutar, ou seja, já está pronto. Mas precisa de duas escolhas. Primeiro, se quiser. Deus não vai dar algo para você que você não queira. Muita gente tem preocupação de colocar a vida dele diante de Deus, de entregar a vida dele para Deus, porque ele fala, sabe lá o que Deus vai dar? Deus só vai dar aquilo que você quer. Deus não vai enfiar a goela abaixo de você nada na sua vida, porque Deus não faz assim, o céu não vive assim, o reino de Deus não é dessa forma. No reino de Deus, as coisas acontecem, elas fluem. É no inferno que é goela abaixo. Nesse mundo é goela abaixo, mas no reino de Deus não. Então Deus está falando, se quiser. Então aqui eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero, quem aqui quer o melhor de Deus nessa terra? Você precisa se manifestar. Eu quero. Mas aí tem uma outra escolha. Então a primeira é muito simples, porque todo mundo quer. Quem que não quer o melhor? Só se você tiver algum problema de cabeça. Eu estou te dando o melhor. Não, eu quero o pior.
Não, eu gosto de sofrer, eu gosto de apanhar. Pelo amor de Deus, tem problema. Tem gente que precisa orar, porque a cabeça da pessoa tem problemas. Então todo mundo quer o melhor. Mas tem uma segunda escolha, se ouvirdes. Então eu tenho que escolher, eu quero o melhor. E depois, eu quero ouvir. Isso aqui é uma escolha. Duas escolhas. E eu quero falar sobre escolhas. Escolhas. Depois do Espírito Santo na sua vida, não tem nada mais poderoso do que a sua escolha. Escolha, irmão, é o seguinte. A história da sua vida, quando você estiver terminando seus dias aqui, vai ser a história das suas escolhas. Como que é que vai descrever o fulano ou a fulano? Pega as escolhas que ele fez, o que ela fez, vai ser a história da vida dele. Então, a sua história, você está escrevendo à medida das suas escolhas, porque do lado de Deus já está tudo pronto, mas eu preciso escolher, eu preciso me posicionar. Então, veja, vai ser a história das nossas escolhas, primeira coisa. Segundo, por que escolha é importante? Porque a escolha, ela traz junto consequências. Então, para fazer uma boa escolha, quanto mais conhecimento eu tiver sobre aquele assunto que eu estou escolhendo, melhor. Por quê? Dependendo do que eu escolho, consequências vêm. Eu não escolho as consequências, eu escolho um caminho, mas nesse caminho tem consequências. Aquela pessoa, por exemplo, que escolhe não trabalhar, ele não vai construir nada. Porque ele escolheu não trabalhar, escolheu ficar na dependência, na costela de alguém sustentando. Ele vai depender então do que sobra do outro. Mas aquele que escolheu trabalhar, não, ele vai construir a sua própria vida, o seu próprio patrimônio. Então, uma escolha. Você escolhe e aí tem as consequências. Eu, aqui a reunião aqui na Europa, eu nunca faço ela a partir de agora, por exemplo, dezembro e janeiro. Por quê? Porque aqui é muito frio. Eu não gosto de frio. Então, o pessoal, vamos fazer a agenda. Eu falo, exclui dezembro e janeiro, porque eu não ponho o pé nessa Europa nesse tempo. Por quê? Eu fico congelado. Eu nasci lá em Goiás. Lá a média de temperatura é 30 graus. Aí eu chego aqui, dá 10 graus, dá 5 graus. Vou para Milão essa semana, estava olhando a temperatura, está de 4, no máximo 12. Eu venho de 30 graus, entendeu? 30. Agora lá no Brasil está até 40, né? 35, 38, 40 graus. Aí eu entro aqui em 10 graus, eu não aguento isso. Então, é uma escolha. Se eu escolher dezembro e janeiro, eu sei que eu vou passar frio. Por quê? Porque é tempo de inverno. Então, eu conhecendo o clima, eu escolho. Aí eu falo para o pessoal, não vamos fazer reunião nem em dezembro, nem em janeiro. Vamos fazer em outros meses mais ameno. Por quê? Porque eu não gosto do frio. Então, conhecendo o clima, eu faço escolha. E aí, se você também olha o clima, você olha a temperatura, você escolhe a roupa. Então, se para um tempo frio, você faz uma escolha de uma roupa, como a gente usa lá no Brasil, você vai congelar. Então eu tenho uma dificuldade enorme. Entra no lugar, está lá fora, você põe uma blusa, põe outra, põe segunda pele, põe não sei o quê. Aí você entra no lugar quente, tira tudo aquilo. Aí depois você sai, põe tudo de novo. Nossa, isso dá muito trabalho. Eu não fui acostumado a isso. Eu não nasci assim. Eu não vivi assim de onde eu venho. Quem nasceu assim, ele acha normal. Eu entro nas casas. Aqui em Portugal, graças a Deus, a temperatura ainda é muito boa. Mas você vai para a Alemanha, vai para a Inglaterra, você chega lá, a hora que entra assim, tem um monte de cabide, você ir tirando a roupa e colocando. E aí, na hora que você sai, você tem que pôr toda aquela roupa e sair. Eles são acostumados com isso, mas eu não. Então, assim, você faz escolhas, mas as consequências da escolha que você fez, você não escolhe. Você só faz a escolha do caminho. Então, se você escolhe casar, então você vai ter que aprender a viver uma vida em comunidade. A vida individual acabou a hora que você escolheu o casamento. Não tem jeito de você entrar num casamento e querer viver uma vida individual. Por quê? O casamento é uma vida coletiva. Então você precisa conhecer como as coisas acontecem para fazer boas escolhas. Terceiro, eu e você, vai chegar um dia que nós vamos ser julgados pelo Senhor pelas nossas escolhas.
Então, as escolhas que nós estamos fazendo, um dia Deus vai julgá-las. Não é hoje, não é amanhã, mas um dia todos nós seremos julgados. Não para ir para o inferno, porque você já passou, o sangue de Jesus já te libertou disso, já te livrou disso, você faz parte do reino de Deus. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus, você vai ser julgado dentro do reino de Deus para receber uma coisa a mais ou menos, dependendo das suas escolhas. Então, escolhas são importantes. E aqui nesse texto, o que é que Deus está falando? Comer o melhor dessa terra depende da sua escolha. Porque Deus já fez para todos. Deus não exclui um filho dele, uma filha dele. Não, ele faz para todos. O sacrifício de Jesus é para todos. A herança de Jesus na cruz é para todos. Mas por que nem todos desfrutam? Por conta das suas escolhas. Você deve conhecer alguma família, às vezes tem 2, 3, 5 filhos. E aí você vê que os pais ensinaram para os seus filhos a mesma coisa. Deu o mesmo investimento para todos. Mas alguns fizeram escolhas diferentes. E às vezes você vê alguém dos filhos ali, daqueles pais, que estão assim, estão vivendo uma tragédia. Mas estão vivendo uma tragédia por conta de escolhas que eles fizeram. Os pais ficam com compaixão, porque eles ensinaram a investir na vida de todos da mesma forma. Mas um fez escolha diferente e agora não está desfrutando daquilo que o pai, que a mãe passou. Por quê? Por conta da escolha. Então Deus está falando, olha, tem o melhor dessa terra. Você pode comer do melhor da terra. Você pode desfrutar. Você pode ter esse melhor, dependendo da sua escolha. E a escolha que o Senhor está falando é o quê? Você precisa querer. Então não dá para viver a vida cristã desfrutando de tudo se você não quiser. Às vezes, eu imagino que você já deve ter visto alguém que vem, profetiza, tá? E você fica olhando e fala, puxa vida, essa pessoa profetiza, por que ele profetiza e eu não? Porque ele quis e você não. Porque os dons espirituais é para todos, são para todos. O falar em línguas, tem gente que fala em línguas, outros não. Por quê? Porque um quis e o outro não. Porque o Espírito Santo dá a todos. A Bíblia fala, buscar os dons espirituais é uma escolha. Você insistir, você buscar até que você receba. Então, se você não escolhe isso, você não vai ter. Aí você fica dependendo do dom espiritual de outros. A sabedoria é um dom divino. Você conversa com alguém, você fala assim, puxa vida, quanta sabedoria. Você acha que isso veio dessa pessoa? Não, Deus deu. Mas essa pessoa quis sabedoria. Ela buscou a sabedoria e ela recebeu a sabedoria. Então, o que a palavra de Deus está falando? Se você quiser e você ouvir, essa segunda escolha é complicada. Porque a maioria de nós acha que sabemos as coisas. Aqui estou vendo um monte de jovens. Com certeza uma boa parte quer casar, amém? Mas ele quer escolher o cônjuge. Ele quer escolher. E o pior, né? Faz essa escolha numa idade que não tem muito conhecimento para uma coisa que é para toda a vida e que vai ser, talvez, depois da salvação, uma das coisas mais importantes na vida da pessoa. Então eu falo para você que é solteiro, ao invés de você ficar escolhendo segundo os seus critérios, ore a Deus e pergunte, Deus, essa é a pessoa? Por quê? Você conhece essa pessoa daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20, daqui 30? Não conhece. Mas muitas coisas podem mudar na vida daquela pessoa. Você não conhece, mas Deus conhece. Então é melhor orar a Deus para que Ele fale, não, essa é a pessoa. Você acha que Deus vai escolher alguém assim que você acha horrível? Não vai, com certeza não. Alguém fala, não, vou deixar Deus escolher, não. É que escolhe assim aquela tragédia para a minha vida. Oh, Jesus. Então, deixa Deus te ajudar na escolha. Ouça, o que é que está falando? Se quiserdes ir, me ouvir. Você está escolhendo uma profissão. Você sabe essa profissão se ela vai para frente ou não? Hoje, depois desses chats aí de inteligência artificial, muitas profissões estão acabando. Depois que esse negócio começou a existir, muitas profissões não vão existir mais. E você às vezes escolheu uma que não vai existir daqui a 5 anos. E aí? O que você vai fazer? Então, mas Deus sabe. Então, o que é que Deus está falando? Você vai comer do melhor se você quiser e se você me ouvir. Ouvir. Ouvir é a forma de você fazer boas escolhas. E as boas escolhas é a forma de você comer o melhor.
Então, se você não ouve, se você fala, não, eu sei o que fazer. Eu sei como conduzir meu casamento, eu sei como conduzir minha célula, eu sei como conduzir meus negócios, eu sei como conduzir minha saúde, eu sei como conduzir os relacionamentos, eu sei como conduzir aqui dentro da igreja. Eu vou te falar, você vai fazer péssimas escolhas. Mas se você ouvir, você vai fazer boas escolhas. E as boas escolhas vão levar você a comer o melhor da terra. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer comer o melhor da terra? Fala, então ouça. Deixa eu te dar um exemplo disso aqui na palavra de Deus. Vamos trazer isso para o dia a dia. Deixa eu ler um texto aqui com você. Eu esqueci de perguntar para o Felipe, qual é a hora que termina o culto? 11h30? Jesus amado, vamos correr aqui então. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do verso 38. Olha o que a palavra de Deus diz. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria. E essa quedava-se é assentada, quieta. Assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria estava lá ouvindo. Marta estava trabalhando. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois que vem ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietos e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Então, olha aqui o que está acontecendo. Jesus entra numa cidade. Marta hospedou Jesus, ou seja, Marta convidou Jesus para sua própria casa, ou seja, ela era a dona da casa. Ela tinha uma irmã, muito provavelmente, lendo o texto, dá para entender que a irmã devia ser solteira ou era mais nova e morava lá com ela, mas ela era a anfitriã, ela era a dona da casa, casada, então com alguém ali e tudo, e aí recebe Jesus na sua casa. Então, Jesus está ali. Quantos aqui recebeu Jesus na sua casa? Dão glória a Deus. Levanta a mão, fica com a mão levantada. Vira para quem está com a mão levantada e fala, então, você é Marta. Recebeu Jesus. Agora, onde Jesus está, irmãos, é um culto. Onde Jesus está, é a igreja. Onde Jesus está, é comunhão. Então, nós podemos falar que isso aqui, então, se tornou aqui uma célula, ou um culto como o nosso aqui. E Jesus estava ali ministrando. Eu imagino que Marta deveria ser alguém que tinha uma situação financeira boa, porque tinha muitas pessoas e devia ter uma sala lá grande, ou devia ter alguma que dos outros cômodos dava para ver, ou pela janela, ou alguma coisa, porque tinha muita gente. Você sabe, onde Jesus está, sempre tem muitas pessoas. Onde a presença do Senhor está, ela atrai pessoas. Então veja, Jesus estava ali. O que ele estava fazendo? Ministrando. E aí agora tem aqui Marta e Maria. Elas fizeram duas escolhas diferentes. Marta era anfitriã. As pessoas estavam ali. Faz parte em qualquer momento do tempo e de qualquer país, alguém que é anfitrião, servir, cuidar dos convidados da sua casa. E Marta, e quando isso não acontece, se você é convidado para uma casa, chega lá, não é bem recebido, não tem nada, não tem um café, não tem uma água, não tem nada, tem uma cadeira para sentar e tudo, você, se for uma pessoa assim, bem assim, educado, você não vai falar nada, mas você vai pelo menos pensar, eu acho que a pessoa aqui não é lá uma boa anfitriã, porque não recebeu nada, nem um copo d'água. Então, tá bom. E Marta estava lá. Ela sabia muito bem, quanto mais os judeus, entra alguém na casa, só entra gente na casa que é bem recebido e tudo, para comer junto e tudo. Ela sabia, existia responsabilidades naquela casa. E ela abraçou essa responsabilidade de servir. Ela é a dona da casa, ela tem que servir. Estava ali servindo. Maria também morava na casa. Maria também tinha a responsabilidade também de ajudar a servir, porque ela morava na casa, ela é moradora ali, chegou pessoas, então Marta está fazendo, e se ainda Marta estava fazendo e estava difícil para Marta, mais ainda era a responsabilidade de Maria estar junto, servindo. Mas Maria fez outra escolha. Maria resolveu, Jesus está lá parado, ministrando, você sabe, Jesus ministrava sentado. Os judeus, na época de Jesus, eu acho que até hoje ainda, não ministra de pé, porque
pega mal ministrar de pé, porque de pé parece que você quer ir embora logo, falar logo. Então você precisa sentar para falar. Estou aqui para ministrar para vocês. Então Jesus estava lá sentado. O que Maria fez? Veio e sentou-se na frente de Jesus. Estava ali quieto, ouvindo. E Maria fez algo que naquela época, entendendo os costumes da época, era uma coisa que não se fazia. Porque é o seguinte, Jesus estava sentado e ali deveria estar em volta dele os homens. As mulheres não podiam sentar junto com o homem. Quanto mais o homem que não fosse ou pai, ou marido, ou irmão. Jesus não era nem pai, nem marido e nem irmão de ninguém ali daquela casa. E Maria foi lá e sentou. Então, ou seja, ela não só não estava ajudando Marta, quanto ela estava fazendo alguma coisa que quebrava o protocolo da época. Ela sentou ali e está ali ouvindo. Então veja, nós temos aqui então duas mulheres que fizeram duas escolhas distintas. Maria resolveu sentar e ouvir. O que é que Deus falou? Se quiserdes e me ouvirdes, comerá o melhor dessa terra. E ela estava ali ouvindo o quê? Os ensinamentos de Jesus. Jesus é a verdade. Ela escolheu ouvir Jesus. Marta escolheu servir as pessoas. E eu te pergunto, qual é o erro ou o pecado em que Marta fez? Zero. Não tem pecado nisso. Não tem erro nisso. O que é que está errado que Maria fez? Também não tem erro. Não tem pecado também nisso. Então aqui nós não estamos falando de escolhas pecaminosas. Nós estamos falando de duas escolhas diferentes, legítimas, que cada uma poderia fazer. Na medida do conhecimento que tem, na medida do entendimento, da compreensão que tem, elas escolheram. Então na cabeça de Marta o seguinte, Jesus está aqui pregando, ele está aqui na minha casa. É importante servi-lo, mas é importante servir os convidados também. E eu, como anfitriã, então isso é uma responsabilidade maior minha. Eu vou cuidar disso, Jesus fica aí falando e eu vou cuidar das pessoas. Maria pensou de forma diferente. Jesus não vem na minha casa todo dia. Jesus entrou, ele está ministrando. Só ele tem as palavras da vida eterna. Eu preciso fazer mais escolhas na minha vida, eu preciso ouvi-lo. Eu preciso saber, eu preciso compreender. Então eu vou sentar e vou ouvir. Mas isso vai quebrar o protocolo? O que as pessoas vão pensar de mim? O que eles vão falar? Não, mas entre uma coisa e outra, eu prefiro ouvir Jesus. Por quê? Eu quero o melhor dessa terra. E Marta? Eu acho que eu já tenho o melhor dessa terra. Deixa eu servir aqui. Então veja, cada uma fez uma escolha. Fala para a pessoa que está do seu lado, você sempre escolhe ouvir Jesus ou cuidar das coisas? Olha aqui. Todo dia de manhã, né, de segunda a sexta, eu faço uma live de oração, uma devocional, 7 horas da manhã, horário Brasília, lá no Brasil. Tá, mas hoje está dando 10 horas da manhã aqui. Por que eu faço isso? Para começar o dia ouvindo o Senhor antes dos muitos serviços. Porque quais são os serviços que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Que decisões eu tenho que tomar? Que poder que eu vou ter que manifestar para enfrentar alguma dificuldade, algum problema que vai ter? Quais são as escolhas que eu vou ter que fazer no dia? Eu preciso ouvir o Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor. Porque se eu sair sem ouvir a Deus, pode ser que dê tudo certo. Mas qual é a garantia que eu tenho? Nenhuma. Mas se eu ouvir o Senhor, qual é a garantia que eu tenho de dar certo? 100%. 100%, porque a única coisa que não cai, que não passa, é a palavra de Deus. Aí eu tenho que fazer uma escolha. Você está indo num negócio. E aí, você tem que fazer uma escolha, você tem que lançar um preço, você tem que escolher um fornecedor, você vai fazer uma prova, você precisa de conhecimento. E aí? Então, se você precisa de saber da parte de Deus, o que é que você vai fazer? Outra coisa, o diabo vai interpor, o diabo vai se levantar, um demônio vai aparecer. O enviado do inferno vai te atrapalhar. Cadê o poder para expulsar? Então eu falo, vamos começar o dia ouvindo. Então, o pastor de vocês aqui, o pastor Felipe, ele começa então 7 horas, ele tem a live. Então você fala, não, 7 horas eu já estou trabalhando há muito tempo, essa live é muito tarde. Não assiste a live do outro dia. Trabalha antes, assista. Ah não, é muito cedo, eu começo a trabalhar às 10 horas. Então vê a live depois. Mas participe.
ouvindo, porque se você ouvir, você vai comer o melhor do dia. Se você não ouvir, você não vai comer o melhor do dia. E pode ter certeza, Deus fez um dia abençoado para todos, mas nem todos desfrutam. Por quê? Não parou para ouvir. Agora olha o que acontece. Marta, que fez a escolha de servir, não de ouvir, ela fez essa escolha como? Ela fez uma escolha completamente de acordo com a mentalidade que ela tinha, da revelação que ela tinha. E ela imaginava que essa era a melhor coisa. A melhor escolha foi o que ela fez. E aí ela olha Maria e fala assim, puxa vida, eu preciso trabalhar aqui, não estou dando conta, é gente demais. Eu preciso de ajuda. Ah lá, Maria, ei, meu Deus do céu, o que a Maria está fazendo ali? Ela devia estar me ajudando. Então veja, quem faz escolha de não ouvir o Senhor, normalmente, ele anda com o metro na mão, medindo as pessoas. Ele olha e fala assim, porque ele não fez a escolha pensando que está errado, ele fez a escolha pensando que é a melhor escolha. Mas não é, porque Jesus disse que não é, daqui a pouco nós vamos ver isso. Mas a pessoa que faz essa escolha de não ouvir o Senhor, ele já começa errado. Porque no reino de Deus, eu não fui chamado para medir as pessoas. Eu fui chamado para servir as pessoas. E não ficar medindo. Porque é o seguinte, como que eu vou medir alguém, sendo que eu mesmo não passo na medida que eu estou medindo o outro? Então veja. Deixa eu te contar uma experiência que aconteceu comigo esses dias lá em São Paulo. Alguém pare esse relógio para mim, por favor, porque senão não vai dar tempo. Mas veja bem, eu estava ali, tem um farol, não sei como que fala aqui, um sinaleiro, né? Farol, fala farol. Semáforo, um semáforo. E lá nesse semáforo sempre tem pessoas lá pedindo dinheiro, esmola e tudo. E o que eles fazem? Eles não pedem dinheiro, eles vêm lavar o seu para-brisa. Eles jogam sabão, faz lá uma espuma, aí rapa. Só que ele pega o limpador e ele abre o limpador assim, tá? E depois pede um dinheiro para você. E aí, eu não gosto disso. Eu não tenho problema nenhum. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa avarenta. Se alguém vem e pede alguma coisa, eu dou. Mas na hora que ele joga sabão ali, eu não gosto disso. Porque mancha o carro e tudo. Então, quando eles vêm, eu falo, não limpa o meu. Mas se ele quiser um dinheiro, eu dou. Mas se ele limpar, eu não dou. Porque eu falo para ele, não limpa. E aí eu estou lá parado, aí chega o rapaz e fala assim, começa a limpar. Não limpa. Ele saiu e foi procurar outro carro. Aí chega outro, não limpa, não quero que limpa. Ele procurou outro. Aí chegou um terceiro e começou a limpar. Eu falei, não faça. Aí ele começou, jogou sabão. Eu falei, não faça isso, eu não quero que você faça isso. E o vidro fechado. Por que o vidro fica fechado? Porque muitos, infelizmente, aproveitam essa oportunidade, abre o vidro. Minha esposa mesmo um dia deixou o vidro desse tanto aqui aberto, um cara enfiou a mão com a faca para roubá-la. Então, assim, isso, infelizmente, aqui não acontece isso, mas lá no Brasil acontece isso, em São Paulo acontece isso muito. Então, a gente já sobe o vidro e tudo. Então, eu gritando lá com o cara, não vai. E ele insistiu, falou, não, eu vou limpar todo dia. Eu falei, não limpa. Aí ele jogou o sabão, ficou tudo melecado de sabão, aquela espuma, abriu o limpador, pôs ele em pé lá, e eu estou lá olhando para ele contrariado. Aí ele limpa essa parte aqui do passageiro, e vem e fala assim, quanto você vai me dar? Eu falei, eu vou dar nada. Você que tem que pagar, porque eu pedi para você não, eu falei para você não fazer isso. Ele falou assim, então eu sou o idiota que limpa o seu carro e você não vai me pagar? Foi, mas eu falei para você não fazer, falei uma vez, duas, três, falei, não faça. Ele falou assim, então eu não vou limpar nada. Aí deixou o para-brisa todo cheio de sabão, espuma, e o limpador ainda em pé, não tinha jeito de ligar o limpador. E aí ele pegou, porque é uma garrafa numa mão e uma haste assim de pau e o rodinho aqui, que eles ficam limpando. Ele pegou aquilo, começou a bater no meu para-brisa
bater na porta do meu carro, no retrovisor e tudo. A hora que ele começou a fazer isso, irmãos do céu, eu tinha que falar, eu sou crente, eu sou pastor, eu sou crente, eu sou pastor, para não abrir aquela porta e sair ali para brigar. E aí eu falei, mas eles têm uns 30 lá, se eu sair para brigar eu ia apanhar também, porque ia juntar todo mundo em mim lá, e aquele negócio assim, a carne na hora, é tudo, e ele batendo. E aí abriu o semáforo e o povo começou a buzinar. E aí eu tinha que sair, eu olhei aquilo e tudo, fiquei pensando, o que eu faço? Eu não posso brigar, eu sou crente, não, pior, eu sou pastor. Eu virei para ele e falei assim, olha, que eu tinha que sair. Sinal do semáforo, o povo já tinha ido embora, estava aquela fila atrás, o povo buzinando e tudo. E aí eu falei para ele, olha, que o Senhor dê a paga para essa maldade que você está fazendo comigo. Aí saí. Quando passei o sinal, eu tive que parar para baixar o limpador, para eu limpar aquilo e tudo. Mas a hora que eu falei isso para ele, eu fiquei angustiado. E aí saí, passei o semáforo, parei o carro, aí fui lá baixar o limpador, joguei água, limpando. Aí Deus falou assim para mim, o que é que você quer que eu faça com você quando você não fizer a coisa certa? Eu falei, perdão. Que o Senhor releva, que o Senhor esqueça, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abre meus olhos, traga a revelação, mas me perdoa. Ele falou, por que é que você está querendo que eu faça alguma coisa com o rapaz, porque ele fez uma maldade com você? A mesma medida que você mede, você será medido. A hora que Deus falou isso, eu estava angustiado já. Porque quando você faz alguma coisa fora do mover de Deus, você fica angustiado. E aí eu falei, não, Senhor, me perdoa. Eu abençoo, eu quebro essas palavras que eu disse para o rapaz, porque é o seguinte, eu creio piamente no que eu falo. Se eu liberar uma palavra de bênção na sua vida, você vai ser abençoado. Eu não tenho jeito de te amaldiçoar, porque você é abençoado por Deus. Mas quem não é filho de Deus, pode ser amaldiçoado. E aí, se eu abrir a boca, vai acontecer. E eu falei, Deus, eu jogo essas palavras por terra, não aceito isso. Eu quero abençoar, que o Senhor entre na vida desse rapaz, que ele seja salvo, para ele não fazer isso com mais ninguém. E tudo, eu abençoo ele, a descendência dele, se ele tiver filho, toda a eternidade dele e tudo. Mas não me julga como eu julguei ele. Mas tem gente dentro da igreja que não entendeu isso. Ele acha que está na igreja e ele pode julgar os outros. Principalmente se você está fazendo alguma coisa. Ele é líder de célula, olha para a célula e fala, ninguém tem compromisso nessa célula, só eu. Só eu faço alguma coisa aqui. Só eu vou para a cruz, só eu oferto, só eu invisto, só eu cuido. Ninguém quer nada com nada. Isso é Marta. Marta, olha o que ela faz. Ela está vendo Maria lá, Maria fez uma escolha, ela fez outra. E ela está condenando a escolha de Maria. Porque ela acha que a escolha dela é que é certa. Ela não tem revelação divina, mas não tem revelação porque não está com Maria ouvindo Jesus. Está ouvindo ela mesma. Ouvindo os seus princípios, os seus valores, a sua forma de pensar, o seu jeito de ser. E quer colocar essa vestimenta na outra. Então veja, não funciona assim. E aí, olha mais. Marta, além de criticar Maria, ela criticou Jesus. Ela chegou para Jesus, ela teve a coragem de chegar para Jesus e falar, Jesus, como é que é isso? O senhor não está percebendo o que está acontecendo? O senhor não está vendo que eu estou trabalhando e que a Maria não está, que eu estou precisando de ajuda? O senhor não viu, não? Será que o senhor vê e não faz nada? Já viu aquelas pessoas que estão fazendo as coisas e oram para Deus, muda a vida do fulano, muda a vida do Beltrano, muda esse cônjuge imprestável que eu tenho, tem misericórdia. Até quando o Senhor vai permitir essa pessoa ficar pisando no meu calo? Até quando o Senhor vai permitir que só eu trabalhe nesse lugar, que só eu faça as coisas, que só eu vejo as coisas, que eu estou vendo tudo, está tudo errado, mas ninguém faz nada. O Senhor não está vendo também, não? E essa é Marta. E aí, como ela chamou Jesus para a história, aí Jesus chega para ela e fala, Marta, isso é muito poderoso. Se você estivesse no lugar de Jesus e fosse Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o que você faria com Marta? Esse dia alguém fez uma maldade comigo.
na hora, por uns segundos, eu tenho esses repentes assim, mas depois eu volto para o Espírito, pode ter certeza. Na hora eu falei assim, Deus, me dá poder para gerar uma dor de cabeça insuportável nesse sujeito. Queria apontar o dedo para a cabeça dele, dar uma dor, aquela pontada assim, para ele parar de fazer essa maldade. É só eu que penso essas coisas? Ah, então tá bom, pensei que eu era, já estava pensando que eu era normal. Então, bem, mas na hora Deus falou, você quer que eu dou poder para o outro também, para apontar para sua cabeça? Eu falei, não, então. Não dá. Então, veja, quando chama Deus para a história, aí Deus se posiciona. Marta chamou Jesus, ela podia ter ficado lá calada, mas ela chamou Jesus, Jesus agora vai falar. E Jesus agora fez um juízo de valor da escolha. Jesus não condenou Marta. Jesus não falou, você está pecando, você está fazendo errado. Ele só falou o seguinte, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Não é você, Marta. Você está fazendo muita coisa, amém por isso. Mas ela escolheu a melhor parte, porque ela está parada me ouvindo. E as escolhas devem ser feitas depois de você ouvir. Marta preteriu ouvir Jesus a fazer coisas. Devia estar ouvindo, depois fazer. Não, Maria estava ouvindo. Ela ia talvez fazer alguma coisa depois que Jesus parasse de falar. Então Jesus parou de falar e vai tomar um café, vai comer um cheeseburger, alguma coisa, um sorvete Häagen-Dazs, eu estou falando aquilo que eu gosto. Então tá, e sei lá, põe aí na mesa, agora é hora de tomar sorvete. Então tá bom, agora é hora de comer. Mas eu estou falando, então me ouça. Depois a gente come. Depois a gente vê o que faz. Depois a gente faz uma equipe aqui, vai todo mundo servir uns aos outros. Mas o que eu estou falando é mais importante do que você servir, Marta. Não é na hora de me ouvir que você vai fazer. E para de ficar medindo Maria, porque na verdade você é que está errada. Na verdade, Jesus não falou você que está errada. Quero deixar isso claro. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte. Como a palavra de Deus diz antes, se quiseres e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra, a boa parte. Maria escolheu a boa parte, Marta não. Mas Marta escolheu a pior parte e criticando a Maria que escolheu a melhor parte aos olhos de Deus. Então veja, não é o seu jeito de ser, o meu jeito de ser. Eu vou falar uma coisa aqui, em nome de Jesus, eu nem sei se eu falo para não criar problema com você. Então eu vou falar. Então veja. Muito amor e carinho, isso aqui é para te ajudar. É para te ajudar. No reino de Deus, a sua opinião e a minha opinião não importa. A opinião de Deus importa. Você entende isso? Não é desmerecendo a sua opinião, em nome de Jesus, não é isso. Mas acontece o seguinte, eu e você fomos formados, estruturados, não por Deus, ao longo do tempo. As experiências, os ensinos, o que nós passamos, o que nós estudamos, vai formatando a gente. Mas quando você chega no reino de Deus, Deus quer que você se torne como Ele. Então tem uma desconstrução e uma nova construção de entendimento, de sentimento, de alvos, de princípios e de valores. O reino de Deus é Deus. O padrão é Jesus Cristo, por isso nós precisamos ouvi-lo. E quando eu ouvir o Senhor, aquilo que fica diferente, o que Ele fala, o que eu falo, o que está diferente em mim é que tem que sumir. E eu tenho que abraçar aquilo que o Senhor falou, por isso que eu preciso ouvi-lo. Então veja, Marta, agora olha o que é que estava acontecendo com Marta. Quando você não faz a melhor escolha, como que eu sei que eu fiz a melhor escolha ou não? Como que eu sei que eu escolhi a melhor parte ou não? É os sintomas da escolha. Quando você faz uma escolha, acontece algo na sua vida. E aqui está escrito o que é que acontece. Olha o que está escrito. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agora olha o que Jesus diz. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte. Então olha o que acontece. Quando você faz uma escolha que não é pecaminosa,
Irmãos, pecado é o seguinte: antes de você saber, você sabe que é pecado. E Deus já te falou. Você sabe. Ninguém peca, não sabia. Não, você peca sabendo. Porque o Espírito Santo está aqui dentro e te fala: não faça isso, isso é pecado. Você já sabe. Mas tem coisas que não é pecado. Aí você fica em dúvida. Será que isso é melhor? Será que é assim? Será que é assado? Então, quais são os sinais e as consequências quando você não escolhe a melhor parte? O que é que a Bíblia diz que Maria estava fazendo? Ela estava sentada, quieta, descansada diante do Senhor. Quando eu e você escolhemos a melhor parte, aí em nós o quê? Descanso. Você vai conversar com a pessoa, está descansado, está rindo, está desfrutando, está em paz, tranquilo da vida. Por quê? Escolheu a melhor parte. Agora, Marta estava como? Ansiosa. Ansiedade é consequência de quando você não escolhe a melhor parte. Preocupação é quando você não escolhe a melhor parte. Maria não estava preocupada, Marta estava. Maria não estava inquieta, Marta estava. Maria não estava angustiada, Marta estava. Por quê? Porque Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte sempre te dá o quê? Descanso. As outras partes trazem o quê? Inquietação, ansiedade, pânico, medo, preocupação. Você conversa com alguém, a pessoa está preocupada, arrancando os cabelos. O que eu faço? Não sei mais o quê. Porque não escolheu a melhor parte. E aí, o que acontece? O maior sinal de quem não escolheu a maior parte. Não está escrito, mas está implícito na atitude. Quem não escolhe a melhor parte, sempre está reivindicando algo. Quem escolhe a melhor parte, que foi Maria, está lá quieta, calada. Está bom, está ótimo assim. Mas quem não escolhe a melhor parte, começa a reivindicar. Ele chega dentro da casa dele, e isso acontece em todo lugar. Não estou falando só dentro da igreja, não, é na vida da pessoa. Então está dentro do casamento, vive reivindicando para o cônjuge. O cônjuge nunca atende ele ou ela. Sempre tem algum problema, está faltando algo. Sempre está faltando algo. Está cheio de reivindicações. No relacionamento com os filhos, está cheio de reivindicações. No relacionamento com os pais, está cheio de reivindicações. No relacionamento da célula com os membros, está cheio de reivindicações com os membros, quem lidera. Quem é liderado está cheio de reivindicações com quem o lidera. Chega na igreja cheio de reivindicações. Ah, não, aqui podia ter um forro. Não, está muito quente. Não, essa luz não funciona. Não, mas por que é que tem que sentar um do lado do outro? Não pode ser mais afastado? Não, a cadeira, um é vermelha, a outra é azul. Por que não é toda a mesma cor? Não, esse som está muito ruim. Não, esse pastor está vestindo mal, ele está barrigudo, ele está comendo muito, está orando pouco, ele não está jejuando. Então, assim, sempre tem reivindicações. Eu entrei, ninguém falou nada comigo, ninguém me cumprimentou, ninguém me ajudou, ninguém faz isso, ninguém faz assado, não sei mais o que, precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo. Ele olha, ela olha e começa a pôr defeito em tudo, vê defeito e critica tudo. Porque não escolheu a melhor parte. Maria estava lá quieta, desfrutando de Jesus. Marta não, trabalhando muito, trabalhando muito, está escrito, muito serviço, fazendo muito, e reclamando e reivindicando muito. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está quieto ou você está reivindicando? Olha, eu tinha muita coisa a falar, mas o pastor Felipe disse que acabou meu tempo. Então, deixa eu te explicar algo. Olha aqui para mim. Não, briga com ele, não é comigo, não. Com ele. Então, olha aqui para mim. Deixa eu só falar uma última coisa aqui. O que é que Jesus falou para Marta? Marta, tem mais um problema. Essa escolha que você fez está gerando tudo isso em você. Você não se acerta, você não se encaixa, você não se conecta. Porque você não fez a melhor escolha. Ela está conectada comigo, você ainda está reclamando, é dela. Você devia estar junto com ela, me ouvindo. Primeira coisa. Mas Jesus falou algo poderoso. E essa parte que é a melhor, ninguém pode tirar dela. Mas o que você está, você pode perder o que você pegou. Então veja, quando eu não escolho a melhor parte, eu acabo perdendo aquilo que eu abracei. Seja uma liderança, seja um dom, seja finanças. Esses dias eu estava lá em Goiânia, ou lá em São Paulo. O ano passado, o pessoal resolveu me dar um carro de presente. O melhor carro que eu já tive até hoje é esse. Ele dirige sozinho. Eu não sei como.
Eu até acho ruim porque dirige sozinho. Estaciona sozinho, ele freia sozinho, ele dá seta sozinho, ele acende o farol sozinho, o limpador sozinho. Eu fico pensando, não precisa nem de eu dirigir. Mas eu estava dirigindo, eu olho esse carro e falei, nossa, esse carro é muito bom. Aí eu fui lá no supermercado comprar uma melancia. Só tinha eu e mais uma pessoa naquele estacionamento. Pois não é de ver que eu bati o carro no sujeito? Só eu e ele dentro do estacionamento de supermercado. Eu consegui bater o carro no sujeito. E mais, eu estava olhando lá para a cancela, lá para onde eu tinha que passar, e ele veio, ele estava olhando no celular, sei lá o que estava. Eu bati ele na frente do carro, e como ele também não me viu, ele continuou acelerando, e eu também, e foi raspando o carro, a lateral inteira, até o final. O meu carro e o carro dele. Eu dei uma olhada para aquilo e falei, Jesus, qual é o drama? Me fala, qual foi a escolha errada? Porque não tem cabimento isso. Meu carro novo. Quer dizer, carro você perde, estraga. É o que Deus falou, Jesus falou para Marta. O que você escolheu, você pode perder. Mas o que ela escolheu, jamais vai perder. O que é que vai ficar na sua vida? É o que Jesus falar. É o que Jesus diz. Isso fica. E as outras coisas? Ele falou, pouco é necessário. Aí você fala, graças a Deus, pastor. Foi bom o pastor Felipe estar ouvindo essa palavra, porque ele não vai pedir para eu fazer nada nessa igreja. Eu quero só ouvir. Até quando você ouve? Porque vai chegar uma hora que você tem que fazer algo. Essa é uma próxima pregação, eu vou te falar. Vou terminar aqui, porque terminou meu tempo. Mas então veja, olha o que a palavra de Deus diz. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como que eu sei que eu não estou ouvindo o Senhor e que eu escolhi algo não pecaminoso, mas que antes de eu ouvir, ansiedade, metro, que é a pessoa que anda medindo. Está medindo a pessoa. Marta estava medindo Maria, medindo. Ela está errada. Jesus, você não está vendo que ela está errada? Faz alguma coisa. Você não está vendo que esse cônjuge meu não vale nada? Faz alguma coisa. Você não está vendo que meus filhos não estão valendo nada? Faz alguma coisa. Você não está vendo que meus pais não estão valendo nada? Faz alguma coisa. Medindo. Reivindicando. Não descansa. Não entendeu o que é a vida cristã. Mas eu quero te falar. Deus tem boas escolhas. Você está aqui parado me ouvindo. E eu estou aqui em nome do Senhor para te falar isso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ouça. Fala para o outro lado. Começa o dia ouvindo. E aí você vai fazer boas escolhas. E as boas escolhas vai produzir o que na sua vida? Descanso. Eu quero orar por você agora. Feche seus olhos. Meu tempo já acabou, eu preciso encerrar logo. Feche seus olhos agora. Eu quero que você ore a Deus. Fala para Ele, Deus, eu quero fazer a melhor escolha. Fala para Deus. Mas eu quero te ouvir. Porque é ouvindo que você faz a melhor escolha. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero liberar a revelação, compreensão dessa nova vida. De como vive, oh Deus bendito, esse corpo chamado igreja. Essa nova vida. Como vive o Senhor na divindade, na trindade. Que haja essa compreensão dessa coletividade, dessa vida comunitária, ó Deus. Do que é prioridade. Porque queremos fazer boas escolhas. Boas escolhas. Por isso que haja revelação na vida de cada um agora, em nome de Jesus Cristo. Então veja.